Olá, Carol, muito bom dia para você, uma excelente semana para você e para todo mundo que nos acompanha. Para todos nós, Américo, vamos lá. Donald Trump anunciando essas tarifas sobre aço e alumínio, impactos diretos ao Brasil. Tem surpresa nesse anúncio, Américo, diante do que já acompanhamos não só nesses primeiros dias de governo do republicano, mas também tendo por referência o que ele fez em seu primeiro mandato? Não, Carol, não temos nenhuma surpresa. A grande mudança aqui é que o presidente Donald Trump tinha anunciado aumentos de tarifas contra países inteiros, todas as exportações de alguns países, como no caso Canadá, México, China. Ameaçou e deve implantar também tarifas contra produtos da União Europeia e outros países, mas essa tarifa é sobre produtos. Então ele está partindo para uma outra estratégia. Além de tarifar totalmente as importações de alguns países, ele agora começa a adotar tarifas para tentar proteger, é uma medida protecionista, determinados setores da economia americana. Os produtores de aço e de alumínio dos Estados Unidos têm reclamado muito nos últimos anos do alto nível de importação desses produtos para o mercado americano e que isso estaria afetando as suas taxas de lucro. Então o presidente Donald Trump resolveu mais uma vez tomar essas medidas, exatamente como ele fez no primeiro mandato, para tentar proteger esse setor da economia que é muito favorável a ele, o presidente Donald Trump. O problema disso internamente, Carol, é que vai elevar os preços dos produtos americanos. Muitas indústrias de transformação que usam o aço e o alumínio vão acabar pagando mais caro pela importação. Os preços americanos não vão ser tão competitivos quanto a importação do aço brasileiro, do Canadá, o México é outro grande exportador de aço para os Estados Unidos, e isso vai causar inflação dentro dos Estados Unidos, embora proteja esse setor da economia. Então, nesse sentido, isso pode criar algum problema para o Donald Trump no longo prazo. Ele acredita, obviamente, que por conta do tamanho da economia americana, eles conseguiriam resistir a isso e o preço que seria pago pelos parceiros comerciais seria muito maior do que o preço pago pelos americanos. Eu digo aqui o preço num sentido muito mais amplo, o preço político, comercial, não apenas o preço do aço. No caso dos países que exportam o aço e o alumínio, como é o caso do Brasil, é preciso, obviamente, agir com muita calma. É preciso entender exatamente quais são essas tarifas que ele disse que iria impor a partir de hoje, mas não ofereceu nenhum detalhe. Então o governo americano vai ter que deixar claro que produtos exatamente estão sendo tarifados, qual é a quantidade, se vai ser realmente esses 25%, e a partir daí cada país vai ter que reagir de acordo com o seu próprio interesse nacional. Quando aconteceu isso no primeiro mandato do Donald Trump, o Brasil conseguiu negociar cotas, em especial para o alumínio. Conseguiu negociar cotas e continuou mantendo acesso a parte do mercado americano. O Donald Trump provavelmente vai abrir algum tipo de negociação justamente para impedir aquele primeiro aspecto que eu mencionei, que é um aumento da inflação, um aumento dos preços nos Estados Unidos. Porque quem usa o aço, quem usa o alumínio, são indústrias de transformação. Fazem muitos produtos, esses produtos vão ficar mais caros e o presidente norte-americano foi eleito com uma missão muito clara de baixar a inflação no seu país. Inclusive, pesquisas que foram divulgadas nesse final de semana mostram que a maior preocupação do eleitor americano é justamente essa. Agora, o Brasil, no caso específico, vai ter também que decidir como agir com relação a isso. Se vai taxar, como o presidente Lula disse, aumentar as tarifas, de alguns produtos de importação dos Estados Unidos, ou se vai tentar algum outro tipo de saída. O que está ficando cada vez mais claro, Carol, infelizmente, é que nós estamos vendo de fato o início de uma guerra comercial. Ontem, inclusive, a China começou a aplicar tarifas sobre 14 bilhões de dólares em produtos americanos. Tarifas em produtos muito específicos, que podem, de fato, criar problema nos Estados Unidos. Talvez essa fosse uma saída para o governo brasileiro. Essas informações de que o Ministério da Indústria e Comércio estaria aí fazendo estudos para ver que produtos americanos poderiam ser taxados que não afetem tanto o mercado brasileiro, mas que causem o maior dano possível nos Estados Unidos para forçar algum tipo de negociação. Mas, infelizmente, Carol, nós estamos vendo o início de uma guerra comercial e ainda veremos muitos capítulos, o que é
uma coisa dramática que pode afetar muito a economia internacional, infelizmente.